Olá, muito boa tarde. Hoje entrando com 3 minutinhos de atraso, vocês me perdoem. Vamos lá, tivemos alguns probleminhas técnicos. Vamos começar mais uma live do OX da questão. E antes que eu me esqueça, eu geralmente esqueço de bastante coisa, você deve clicar aqui embaixo, se inscrever no nosso canal, indicar o nosso canal para outros amigos síndicos, para outros amigos administradores, porque a gente tem a missão de chegar em 1000 inscritos e é importante para que a gente possa continuar nesse trabalho aqui com vocês, tá ok? Tem aqui embaixo também um questionário e uma surpresa para vocês. Só quem estiver lá no questionário vai saber qual é a nossa surpresa que a gente vai falar lá no finalzinho da nossa live, tá ok? Então, hoje o tema, nós vamos começar, né? Parece correto, mas não é. Eu quis trazer um pouquinho isso, porque tem muitos mitos no mercado, uma forma de contratar obras e muitas situações a gente acaba não enxergando ou vai enxergar isso, às vezes, muito adiante, quando o problema está muito sério, quando o problema já está muito avançado, e a gente quer trazer aqui para vocês que vão ainda fazer as cotações, que vão ainda estar fazendo as contratações ou que estão se planejando para tomar os devidos cuidados. Mas se você estiver no meio do curso, você vai identificar aqui algumas falhas e, se for o caso, se possível ainda, tentar corrigir, minimizar e ver onde que você está errando para tentar buscar ainda, no final da sua obra, o controle, né? Ou pelo menos um controle mínimo. Vamos lá? Bom, esse é o X da questão e para quem ainda não me conhece, eu sou Cláudio Silva da Prevent Engenharia e nós estamos há mais de 19 anos no mercado trabalhando com isso. É isso que a gente tem para trazer aqui para você, experiências, cases, a gente sofre bastante, aprende com os clientes, traz para que você possa ficar cada vez mais consciente e minimizar ou evitar os seus erros. Bom, primeiro a gente vai começar com o parece correto. Então, geralmente, síndicos e administradoras fazem uma solicitação às empresas de mercado, mais ou menos com esse tratamento típico que está aqui na tela. Então, geralmente tem uma lavagem de fachada, um tratamento de trincas, uma recuperação dos pontos necessários, às vezes uma impermeabilização e o acabamento. Estou falando de forma genérica porque eu não sei o acabamento da sua fachada, se é em cerâmica, se é em textura, se tem outros materiais envolvidos, mas esse é um tratamento bastante genérico, típico, que a gente verifica no mercado, né? Então, a preocupação aqui, normalmente, quando o pessoal pede para a gente fazer o acompanhamento na obra, será que a empresa vai fazer o tratamento da trinca conforme está aqui na tela? Conforme consta lá na proposta da empresa, né? Então, está aqui mais ou menos a ideia de um tratamento de trinca. Essa figura aqui que eu estou mostrando, né? A trinca foi aberta e aqui ele já está aplicando um selante. Normalmente, antes desse processo, depois da abertura, a limpeza, a aplicação de um fundo preparador de paredes. Tem todo um processinho que consta, muitas vezes está bem discriminado nas propostas, mas que muitas vezes a gente não vê na prática, né? Por isso a importância do acompanhamento. E aqui, antes que eu me esqueça, o operador aqui está aplicando uma tela, ó, que também, após esse tratamento de selante, tem um impermeabilizante e uma tela. Voltando aqui. O impermeabilizante e uma tela. Então, são processos em que a gente acaba tendo um detalhe típico, né, principalmente de tratamento, e infelizmente, às vezes a gente acaba não enxergando esse tratamento na fiscalização, para você ter uma ideia. Boa tarde aqui ao José Alberto, é isso? Bom, aí normalmente se faz, né, uma equalização das propostas
sem um escopo único ou sem entrar nas minúcias daquele escopo que a empresa está orçando e infelizmente acaba observando só os preços. Às vezes, inclusive, acaba se descartando aqui um preço mais baixo, outro preço mais alto, cria-se uma média e tenta-se fazer uma contratação mais solidificada no preço. Então é importante que o grupo de gestão de condomínio está com a gente. Boa tarde, obrigado pela audiência. E eu tenho um ajudante aqui, gente, eu tenho que ficar olhando aqui, é meio complicado para mim. Então, o interessante é que você tente equalizar por escopo. Depois é que você vai ver o preço, tá ok? Então, é muito importante equalizar por escopo. E é onde a gente está vendo as falhas mais comuns, né? Onde a gente separou um pouquinho para vocês aqui. Pergunta, essa pergunta me chegou, acho que anteontem, de um cliente aqui. Esse tratamento das trincas que constam aí na maioria das propostas, irão deixar cicatrizes? Vai ficar visível? Se não houve planejamento, provavelmente vai ficar visível sim. E o grande problema, muitas vezes ela vai ressurgir. Isso ocorre porque nós estamos analisando somente a consequência. A grande pergunta é: por que é que essa trinca foi gerada? Qual foi o agente causador? Aonde está o problema origem? Na perícia a gente chama de nexo causal. Qual é o fator que fez com que no processo executivo essa trinca surgisse? E entenda, a empresa de restauro de pintura, nesse caso aqui, irá tratar especificamente dessa microcamada muito pouco espessa, e essa situação aqui na tela de vocês é uma microcapa, é só a capinha da textura que é tratado. Normalmente, quando a gente faz a perícia, a gente vai abrir e você não encontra esse detalhe típico aqui, ó. Você não encontra a abertura, você não encontra o selante, você não encontra a tela ou o impermeabilizante. Mas, novamente, eu quero frisar, esse processo, que é muito típico nas empresas de mercado, é o trivial que é feito, não está atacando a origem da trinca. E a trinca pode sim ressurgir. Outro exemplo aqui da trinca que ressurgiu aqui, ó. O cursor passando aqui, ó. Onde está a origem? Lá, ó, lá dentro. A massa foi cortada e eu tenho estruturas diferentes trabalhando e essa trinca vai ressurgir, sendo que a gente está só trabalhando na casquinha da textura aqui, na microcapa dessa textura. Tem palestras e tem lives em que a gente explica todos os componentes, as camadas, características do revestimento. Você nos siga aqui embaixo, o nosso comercial, a Larissa vai levar você até essas palestras, você que está se interessando para saber exatamente as causas, origens do problema. Eu quis não trazer uma live muito maçante, eu quis não trazer aqui para vocês uma live muito extensa, mas focar exatamente nos erros mais comuns que a perícia acaba obtendo nos nossos trabalhos. E tem surpresas para vocês, a gente está montando um programa muito interessante para ajudar você a ter menos problemas ou, como é o nosso desejo, a não ter esses problemas. Bom, aqui uma outra reflexão, um outro exemplo, aqui é uma ideia para que a gente não tenha a situação de a gente poder aqui, nesse caso, estarmos dizendo o que é certo ou o que é errado. Tem uma reflexão que eu gostaria que vocês observassem na tela aqui comigo. Esse prédio, ele é antigo, tem mais de 40 anos, e ele é de pastilha cerâmica, umas pastilhas pequenininhas, 2 por 2 centímetros, na cor marrom e na cor branca. Então, ele já está aqui, ó, bem
tratado, né? Algumas áreas estavam comprometidas e já foi feito um tratamento aqui, ó. Esse prédio parou nesse estágio, pelo menos no ano passado, para arrecadar caixa para fazer a obra. E o que aconteceu aqui? O que é bom a gente refletir. O tratamento mais comum que está sendo proposto, né? Porque é uma fachada em que a gente não encontra mais as pastilhas cerâmicas, né? Com facilidade. Ou às vezes não vai encontrar com a mesma tonalidade, irão ficar marcas, né, bem expressivas, né, diferentes de tonalidades e de apresentação da sua fachada. E quem quer fazer um trabalho de recomposição, restauração, não deseja, né, que a fachada fique toda marcada. Então, existem pinturas ou texturas ou outros materiais similares que o pessoal está orçando sobre essa fachada. Né? Fazer os tratamentos pontuais, como aqui, e depois colocar um produto que irá valorizar a sua fachada. Aí eu quero trazer importantes avisos, tomem muito cuidado. Aqui na figura à esquerda, no mesmo prédio, tem problema de destacamento da fachada, aqui, ó, da pastilha. Colocar o material sobre esse elemento, pode ser que venha todo o material junto com o acabamento da pastilha. Então precisa dar uma olhada nisso daqui, precisa fazer um bom diagnóstico, um bom mapeamento. No mesmo prédio, na figura central, nós temos uma grande placa de material com uma espessura muito grande que tem risco de queda. Eu e as minhas peripécias no vídeo. Eita! Aqui, ó, uma grande espessura com risco de queda. Então, se a gente passar um material sobre essa pastilha, sobre essa camada que foi regularizada, provavelmente você também irá perdê-la. E à direita, na última foto aqui, é foto, não é vídeo, infelizmente, o operador está batendo aqui e todo o material está totalmente sem nenhuma resistência, ele está caindo. Porque todo o emboço, toda essa argamassa de nivelamento aqui, ela está sem resistência alguma, já está muito desgastado. Então, assim, avaliem muito bem a base em que você está. Boa tarde ao Ronaldo, que está conosco, muito obrigado. Avalie muito bem o revestimento, todas as camadas componentes do revestimento, antes de se tomar uma atitude. Pode ficar bonito, mas se começar a dar problema nessa camada aqui, em que você aplicou um novo acabamento, você vai perder todo o seu investimento. E não é um investimento barato. Boa tarde ao Wilson. Bom, outro exemplo que a gente verifica é o seguinte: cerâmicas na fachada, e muitas vezes o pessoal mais consciente faz um mapeamento das áreas comprometidas para quantificar e fazer o processo de restauração. Alguns prédios, inclusive, contratam profissionais para acompanhar essa obra. O importante que eu quero colocar aqui para vocês é o seguinte, novamente, tenha muita atenção, aqui está tendo um desplacamento, tenha muita atenção das camadas constituintes e do fator gerador. Por que está ocorrendo esse desplacamento? Porque na hora em que você for fazer o restauro dessa fachada, simplesmente indo nas áreas que você previamente mapeou e marcou, levantou lá que tem 30 metros quadrados de recomposição, 300 metros quadrados de recomposição, normalmente isso já se amplia quando a gente abre, mas pode ser que de tal maneira chegue a um ponto em que você comece a enxergar que o problema é maior, que carece de um investimento maior, e você não estará preparado com caixa, não estará preparado com a empresa, gerará adendos contratuais
E muitas vezes, talvez, precise de mais técnica daquela empresa. Muitas vezes você pode dar sorte e aquela empresa é capaz de suprir essa necessidade, ou infelizmente não. E aí você tem que mudar o perfil da empresa no meio de um contrato. Então, muita atenção. A gente tem pego bastante trabalho de aferição de obras no meio da obra, e agora na pandemia, com a questão financeira, né, o caixa aí realmente sendo prejudicado tanto para o condomínio e para as empresas que estão trabalhando, apresenta essas deficiências de uma forma mais latente. Então, até para negociar com a empresa e tudo mais, estaremos mais fragilizados. Um ponto de impermeabilização que a gente queria trazer, né? Cuidado com obras que na perícia a gente caracteriza com imprestável. O termo é esse mesmo, imprestável. Aqui se imaginava impermeabilizar a laje na parte superior e não estava se observando que tinha um caixão perdido por onde o vazamento originalmente estava ocorrendo. A causa estava lá embaixo, era mais profunda. Então, olha o valor que você ia gastar de impermeabilização aqui, achando que ia resolver, sendo que a causa estava em outro ponto. Então, muita atenção. Por isso que lá no título a gente fala, né? Parece que está certo, mas não está. Porque a avaliação, o diagnóstico não foi bem feito. Então, muita atenção com isso. Isso ocorre pela falta de planejamento, nós já vemos batendo muito sobre isso, e acaba gerando acidentes, dias improdutivos, improvisações, desperdícios, danos à imagem da empresa e muitas, mas muitas dores de cabeça aos síndicos e síndicas. E olha, gente, vocês que representam um condomínio, tem uma série de moradores na cabeça de vocês, criticando a obra, criticando o atraso, criticando o processo, criticando o adendo. É muito sério. E nós estamos muito focados em proteger você. Falta de previsibilidade. A obra tem que ser previsível. Você tem que ter o controle, você tem que saber quando começa, você tem que ter uma ideia de quando ela termina. Se teve algum evento diferente, por que ocorreu? Porque você vai ter que dar satisfação aos moradores. Então, não ter parâmetro para acompanhar o andamento da obra não vai dar certo. Comunicação falha, não vai dar certo. Não ter números para aferir o esquema do previsto, o cronograma previsto e encaixar o que está sendo realizado para fazer uma análise, também não vai dar certo. Às vezes você descobre o problema muito mais avançado, muito tarde. E não ter as ferramentas para conhecer os problemas no seu início. Quanto mais cedo você conhecer os problemas, melhor será, tanto para você, síndico, quanto para a empresa que está fazendo o trabalho. Porque o tempo de correção ele custa cada vez mais assim que você demora mais para descobrir ou para resolver aquele problema que começou pequenininho. Ô, seu Roberto, como vai? Obrigado. E como evitar ou pelo menos minimizar os problemas? Nós estamos lançando o sistema Expert, isso mesmo. Toda a experiência da Prevent Engenharia estará à disposição de você que é síndico e de você que é administradora, porque a gente está verificando que muito dos problemas nasce num pedido da cotação. Então o Expert é o departamento de engenharia que pode ser terceirizado na sua empresa, na sua administradora. E você pode ter a inteligência na partida e já levar para o seu cliente essa opção antes que o problema ocorra. E você que é síndico já estará com todo o parâmetro, com todo o conhecimento, 19 anos da engenharia à sua disposição. Isso traz o quê? Conhecimento que a gente priva pelo diagnóstico da engenharia condominial. É o diagnóstico correto, colocado dentro da engenharia condominial, utilizando os 10 princípios que só nós temos, os 10 princípios para uma gestão eficaz da sua gestão. Expertise, inteligência, planejamento, que é a palavra, planejamento estratégico, tanto para você que é síndico, tanto para você que é o empresário, você que é o dono da empresa que está fazendo o trabalho, e a missão de levar o melhor desempenho
é importante isso, o desempenho, pelo melhor custo-benefício. Isso é o que a gente chama de contratação consciente, que soma a inserção de parâmetros nos contratos, e eu vou falar bastante sobre isso, parâmetros nos contratos e controle através de um diário de obras. É isso mesmo. O trabalho para que a gente tenha maior eficiência está sendo orientado pelo doutor Impermeabiliza, pelo doutor Restaura Fachada, que traz as expertise dentro do sistema Expert e traz também o controle da obra, que é o Virtual Obras. A sua obra será aferida diariamente e caso algo saia diferente do planejado, você vai conhecer no início e pode contar com a assessoria Expert para a sua obra. Se você não é cliente Prevent, põe aqui a sua dúvida, chegue nos questionários, a gente vai acessar você que está com problemas, nós vamos ajudá-lo. E você que é cliente Prevent, a gente espera que você tenha o sistema e não sofra com as obras. Eu falo dos 10 princípios, é a escrita do nosso livro, os 10 princípios para uma gestão eficaz, e dos 10 princípios para o nosso sistema Expert, a gente traz minimamente o princípio 2, que é o conhecimento da estrutura física de toda a documentação do empreendimento. Quando eu falo toda a documentação, ler o manual, ver como é que foi composto a camada de revestimento, qual é o fabricante da cerâmica, da textura, tudo isso está no manual. E quais são os critérios de garantia e quais as características para o tratamento daquele material quando a gente for fazer a manutenção na fachada. Auditoria, princípio 4, vistorias e inspeções prediais, né? Para a gente ter controle da vida útil do prédio e se o sistema está se desgastando ou não. O treinamento do zelador, que é o princípio 6, né? O parceiro zelador, ele ajuda muito na obra, então ele precisa ser treinado e capacitado, cada vez mais. O princípio 8 é a implantação do programa de gestão de manutenção, que é a NBR 5674. Se você gerir bem a manutenção do seu condomínio, menos obras, um período muito mais dilatado dessas obras e a severidade, o nível da obra será menor. Isso você vai reverter no caixa do seu condomínio. Isso é gestão. E o princípio 10, que a gente traz mais latente aqui para as obras, que é o planejamento. E eu vou colocar ele aqui na próxima tela. Planejar antes de efetuar as reformas importantes que serão indicadas no seu plano de manutenção. Veja que eu linko o princípio 10 ao princípio 8. Você controla no plano de gestão da manutenção e aí você vai para a obra. 4 passos importantes no planejamento. O conhecimento, por isso que eu falei lá, conhecer estruturas, manuais, documentação, projeto. O passo 2, que é o diagnóstico mais importante, e aí você chegar a um projeto. O princípio 3, aí você vai planejar a obra, análise de risco, cronograma e tudo mais. E o princípio 4, o acompanhamento. Se você vai diretamente para o princípio 4, o acompanhamento, e não diagnosticou, não tem projeto e não fez o planejamento, análise de risco e cronograma, você vai fiscalizar o quê? Um simples contrato. E vai ficar tão surpreso quanto a empresa e quanto ao síndico no meio do processo, porque não se tinha a informação. Então, o primeiro mito, contrate consultoria antes, mas muito antes de se pensar em fazer a obra. Essa é a minha indicação. Quando a gente está no meio do processo, muita coisa vai se perdendo e menos eficiência o profissional vai ter para oferecer a você um bom trabalho. Contrato. Além das regras jurídicas, inserir os critérios técnicos para parametrizar os processos de aferição em caso de discussão ou distrato. Isso mesmo, tem que prever se a obra for parar, tem que prever se a obra for ter um problema, ir a processo. Criar as métricas para você ter a clareza técnica, evitar discussão com a empresa. Os critérios têm que estar todos no contrato. Aí, com esses critérios, você pode dimensionar a produtividade, as áreas tratadas, a quantificação, o rendimento da obra e o avanço, principalmente para você ter esse controle aqui. Você que é síndico, você tem que olhar para essa tabela e ter esse controle aqui, ó. Esse controle que está na tela. Em azul
é o desembolso, quanto você está pagando para a empresa. Aqui a gente simulou nos 3 primeiros pagamentos 40% de entrada e depois parcelas, 27 parcelas iguais consecutivas. Em vermelho aqui na tela, você tem o cronograma previsto da obra. Quanto ela está caminhando. Perceba que só mais ou menos no 8º mês a obra vai encontrar um ponto de equilíbrio, ou seja, aquilo que o condomínio está investindo, a obra conseguiu produzir, conseguiu realizar. E, continuando em vermelho, a obra irá terminar aqui, no exemplo nosso, claro, no 17º mês, e você ainda terá parcelas para serem pagas à empresa. Quando você tem esse gráfico aqui e você tem uma ideia do ponto de partida, que mais ou menos no 8º mês você vai, nesse exemplo hipotético, tá? Você vai equilibrar as coisas. E se lá pelo 8º mês você percebe, olhando para o seu gráfico, que isso não está ocorrendo, você tem que ter essa informação para saber se já está tendo um descasamento, se você já precisa apertar um pouquinho a empresa, se você precisa verificar se teve algum tipo de adendo ou alteração do programa da obra para que você tenha o controle. E, se precisar de uma consultoria, chamar o quanto antes, porque quanto mais demorar, pior e menos eficiente, eu garanto, será a consultoria. Pode ser que você perceba que o ponto de equilíbrio nem chegou e você está desembolsando dinheiro. Pode ser que essa obra já esteja quase chegando junto com a parcela final. Como você vai fazer isso para cobrar da empresa? Porque você tem que entender, se a empresa não está conseguindo fazer a obra andar, geralmente tem um problema de dinheiro. Ou falta a espécie ou falta a gestão. E aí, tudo isso, quanto antes você antecipa no conhecimento, você consegue, normalmente, recuperar a situação com a empresa. Né? Ou, pelo menos, você tem isso mapeado para o jurídico atuar. Um outro problema é a questão, que eu falei, da gestão do dinheiro. E para isso, a gente tem a parceria agora com a Condomoney, para que você, já que tem que diluir os pagamentos, pegue você condomínio, ou investimento, ou capital, fique com você, o dinheiro então fica com o condomínio, e você vai ter poder de negociação maior com as empresas, né? A empresa vai receber através de medição. Então você vai ter através de medição esse controle aqui na tela melhor, só libera se tiver de acordo com o cronograma. Então isso tudo já tem uma proteção maior para você. A empresa recebe por produtividade, então ela vai estar empenhada em trabalhar, em produzir, em procurar terminar aquela obra dentro do prazo. Né? Então incomodar o seu condomínio, incomodar o seu condomínio num menor prazo. Então, o dinheiro, tocando a obra, e o trabalho será aferido por medição e consultoria da Prevent Engenharia, que é a soma aí da parceria Condomoney Prevent. Bom, e aí eu disse que teria aqui uma surpresa a vocês. Se você que é síndico, gerente, dono de administradora e quiser ter mais controle sobre as obras, você deve se inscrever, deve trazer o cliente seu para se inscrever no webinar PPS, que é o Programa de Proteção ao Síndico. Isso não será aberto. Você tem que preencher aqui o questionário e trazer o seu cliente, trazer você que é síndico, participa de grupos, pode trazer todo o pessoal. Eu não vou fazer essa aula aberta. E eu vou mostrar realmente como se fazer, gráficos, como ter controle, como acessar o nosso Virtual Obras, tudo que você pode ter para que você tenha a proteção, você que é síndico, e você que é administrador, levar essa proteção, blindar
o seu síndico. Então você que é administrador também pode contar com um expert lá na partida e trazer já o seu cliente e levar a questão do PPS para o mercado também. Então, palestras, orientações, tudo que possa gerar a maior blindagem do mercado. Então, aqui não é nenhuma crítica às empresas do mercado. A gente faz muito trabalho de treinamento. Você que tem uma empresa aí, a gente treina, a gente capacita. Quem é nosso cliente sabe. A gente não entra na obra sem que os processos sejam checados, os profissionais sejam orientados, justamente para não corrigir. Primeiro ensinar e depois controlar o processo que a gente ensinou. Se precisar de algum ajuste, claro, mas não é aquela dor de cabeça de você ter que sempre corrigir, ficar o fiscal chato. A nossa metodologia é investir muito, mas muito antes no treinamento, no respeito às equipes, no respeito à empresa, e isso traz, sem dúvida, um maior lucro para a empresa, um menor número de dias da sua obra e uma satisfação para o cliente final, que é a nossa missão para você, que é síndico, para você que é administrador e tem o seu síndico atendido. Deixa eu ver se eu tenho alguma pergunta aqui, que geralmente eu faço... Bom, eu não tenho aqui, verifiquem aí por gentileza. Miguel, tem perguntas aí? Eu estou esquecendo? Bom, gente, então não se esqueçam de preencher o questionário aqui, de compartilhar esse vídeo, de se inscrever no nosso canal. Não se esqueçam. E nós vamos ficando por aqui e o PPS nós vamos estar fazendo nos próximos 15 a 20 dias. É um canal fechado. A aula é privativa e é a grande partida para um novo programa. Quem estiver lá vai saber a nova formatação da Prevent. Nós não vamos deixar nenhum cliente desamparado. Quem já está nos grupos da gente, a gente vai ter uma alteraçãozinha no perfil dos grupos. Depois a Larissa vai fazer até uma pesquisa com vocês, talvez entre o Telegram. Então vocês me ajudem, põe no chat, por favor, se alterar no Telegram, vai ser um empecilho para vocês ou não, para que a gente possa conhecer e entender o processo. Praticamente ali a gente vai acompanhar vocês no dia a dia e não vamos deixar que vocês tenham dúvidas ou falte orientação para que a sua gestão seja melhor, ainda mais nesse período em que o dinheiro agora ficou cada vez mais importante, os recursos estão a conta-gotas e a gente tem que valorizar o seu dinheiro e o uso consciente dele. Contem conosco, contem com a Prevent Engenharia, se cuidem e boa sorte. Muito obrigado pela audiência, até o próximo.